Quando não tem processo, ele tem que estar lá refazendo o serviço de colaborador, às vezes fazendo porque o colaborador não fez, tem que estar em cima porque as pessoas não fazem as coisas do jeito que ele acha para ser, que é para ser, enfim, não tem processos. Esse camarada tem que trabalhar demais. Quando a gente fala trabalhar menos, não é que você vai ficar em casa lá curtindo a tua vida ali, esperando o dinheiro da empresa vir, não é nada disso. Trabalhar menos é você trabalhar focado, você trabalhar inteligente, você trabalhar usando a cuca nos braços. Olá, 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 seja muito bem-vindo. E eu sou o Fernando Campagnolo e o meu dia a dia é exatamente esse, né? Ajudar o empresário para que ele possa parar de apagar incêndio, que ele possa organizar seus processos e ter uma empresa mais lucrativa. Só que hoje eu tenho a presença da minha querida e amada esposa e também sócia e junto comigo mentora desse nosso projeto, aqui esse nosso projeto lindo chamado Empreendedor Líder. Olá, Cris. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cristiane Campagnolo, como o Fernando já me apresentou, e a gente está aqui hoje com o intuito de poder te trazer muito conhecimento do campo de batalha, perguntas reais de empresários reais e respostas que vão chegar aqui hoje para o desenvolvimento da tua empresa. E como é que vai ser hoje, Campa? Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? Hoje é um momento totalmente diferente, é por isso que a gente está em dois aqui para fazer um bate-papo assim bem descontraído. O pessoal às vezes não consegue nesse horário, então ouve gravado, então a gente deixou um linkzinho em todas as redes sociais para que você pudesse mandar a sua pergunta, aquilo que te incomoda na tua empresa. E até a gente achava, mas será que não vai vir perguntas? Será que o pessoal não vai mandar? Foram mais de 100 perguntas. Deu um trabalhão danado aqui para a gente separar. A gente tentou agrupar mais ou menos as que foram parecidas aqui. E vamos tentar aqui nessa 1 hora de live, né, Cris? Tentar resolver o máximo possível. E o que motivou, né? O que motivou a gente, então, a fazer esse jogo de perguntas e respostas aqui? Acontece que eu e a Cris, a gente é sócio há muito tempo. A gente é sócio há quase 25 anos. Essa aqui, a Viva Positivamente, não é a nossa primeira empresa. A gente começou com um projeto, uma empresa onde a gente fazia software de gestão. Esse foi o nosso primeiro negócio. E não foi fácil, a gente passou um perrengue danado, foi difícil lá. Era difícil para vender, era difícil para organizar a equipe, foi um horror, né, Cris? É verdade, nós começamos o negócio com um sonho. O sonho de ajudar que os empresários pudessem trabalhar menos no dia a dia dele e automatizar algumas situações. E na verdade o que aconteceu? A gente vendeu, a gente entregou depois de um tempo, entregou muita coisa e a gente começou a acumular problema. A gente passava o dia inteiro apagando incêndio porque a gente não entendia qual era a sistemática de criar um sistema dentro da empresa. E aí que os problemas começaram, né? Não, justamente, a gente contratava as primeiras pessoas ali, a gente conseguia dar uma atenção, a gente conseguia treinar, ficar em cima. Só que o negócio foi crescendo muito rápido e à medida que ia crescendo, a gente ia contratando outras pessoas e essas pessoas eram treinadas pelos colaboradores mais antigos, mas aí totalmente sem processo, sem método. E o nosso dia a dia era um pepino só, a gente passava o dia apagando incêndio lá, correndo atrás do rabo. Não tinha vida, basicamente. E para piorar ainda, final do mês, cadê o dinheiro, né? Não sobrava nada. Eu lembro de uma situação, Campo, um dia, que nós tínhamos uma equipe grande de suporte de software, né? Então eles atendiam o telefone, resolviam as coisas dos clientes, só que eles só conseguiam resolver um pedacinho. Tipo, uma questão que era 100% de tamanho, eles conseguiam resolver 10% do tamanho. E aí eles me chamaram. Cada vez que tinha um problema ou uma coisa para resolver com um cliente, eles me chamavam. Eu ficava atrás de cada um lá naquelas posições de suporte. Então não adiantava. Quanto mais funcionários tinha, mais problemas e mais dor de cabeça eu tinha, você tinha também, né? Cada um com as suas dores de cabeça diferentes. Cada um na sua área, mas em vez de crescer a empresa e crescer o desenvolvimento dela, a gente ganhar mais dinheiro, a gente ter sustentabilidade maior através do negócio, a gente trabalhava mais, porque a gente não sabia como fazer, a gente não sabia como delegar. A gente não sabia como criar a organização empresarial de uma maneira que as pessoas também pudessem carregar mais do que aqueles 10% e ajudar a gente. E realmente a gente conseguir fazer aquele crescimento sustentável, né?
Mas, claro, a gente aprendeu, né? A duras penas, a gente aprendeu a resolver isso, a gente aprendeu a dar a volta por cima, organizar a equipe com muito menos pessoas, tendo muito mais resultado. E aquele foi o nosso primeiro negócio. A gente teve a felicidade de... A gente vendeu aquele negócio com um valor bem alto, depois a gente investiu em outras empresas, então a gente está no dia a dia, né? Com outros negócios que a gente tem e também ajudando os empresários. Então, para nós, ver problemas que cada empresário passa é a rotina, né? Ver problemas, achar soluções, achar alternativas. E isso que motivou, na verdade, a gente abrir esse formulário aqui para a gente ver as dúvidas de vocês, o que vocês têm de dificuldade, para a gente tentar aqui nesse espacinho de 1 hora resolver o máximo possível. E eu tenho uma questão assim, que eu preciso falar. Pode falar. Fala. Quando a gente passou por toda aquela dor, por todo aquele problema, tinha uma coisa que me incomodava muito. Era sentir aquela dor, sentir aquele peso em cima dos ombros. E no momento que a gente conseguiu resolver, a gente viu que era possível, a gente tomou aquele tempo para o estratégico, a gente começou a fazer aquilo que nós tínhamos que fazer, eu prometi para mim mesma, e tu prometeu para ti mesmo, foi um pacto nosso, que nenhum empresário precisava passar por aquilo que nós passamos. E esse é o objetivo de nós ser criado a Viva Positivamente. Porque não faz sentido o empresário ter que ter aquela dor que nós também passamos. Então, se hoje você está sofrendo com algumas coisas dentro da tua empresa, saiba que a gente também passou e a gente conseguiu resolver. Por isso que a gente está aqui respondendo as perguntas hoje. Verdade. Vamos lá? Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Então, a primeira pergunta que ela foi mandada por uma pessoa, a gente não vai revelar os nomes conforme a gente prometeu, a gente só vai colocar a pergunta, qual é o ramo de atuação da empresa e da onde que ela é. Então, se a pessoa estiver ouvindo aqui ou ao vivo, depois ela já vai se identificar aqui. A pergunta que essa pessoa mandou é a seguinte, ó, estou com um funcionário fazendo o corpo mole. Não faz o trabalho dele. Já tentei ser amigo, já fui mais duro, mas não resolve. O que devo fazer? Ele ou ela tem uma fábrica de móveis sob medida na cidade de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Quer começar falando, Cris? Sim. Olha, quando a pessoa está fazendo corpo mole, a primeira coisa que eu digo é que ela não está comprometida com a empresa. Tá? Parece óbvio, mas quando é que a pessoa começa a se comprometer com a empresa? Quando ela entende o porquê do trabalho dela lá dentro e ela começa a entender quais são os processos em que ela está comprometida no dia a dia. Então ela compra a ideia, ela compra a briga pela empresa para resolver as coisas do dia a dia. Se ela não está fazendo bem ou não está fazendo o trabalho dela, é porque ela está só com presenteísmo, ela está de corpo presente, mas ela não está trabalhando de corpo e alma para resolver a situação, né? Aqui eu acho que tem mais um ponto também que me chama atenção na pergunta, que olha o que ele falou aqui, ó. Já tentei ser amigo, já fui mais duro, mas não resolve. O que acontece? A gente percebe que às vezes algum empresário, ele acha que ele sendo amigo do funcionário, e aí ele faz um churrasquinho, convida o funcionário, vai na casa do funcionário, aceita ser padrinho de casamento do funcionário, às vezes padrinho de filho, ele acha que ele criando esse vínculo aí, a pessoa vai ficar mais comprometida, vai ficar mais tempo na empresa. Quando na verdade é exatamente o contrário, tá? Porque a pessoa se sente em casa ali, ela se sente que ali ela pode tudo. Então qual é o ideal? Tá? O ideal é que nem tão bonzinho, nem tão malzinho. Vamos dizer assim uma palavra que eu gosto aqui, justo. O que é ser justo? Vamos avaliar o seguinte, ó, o que é uma relação de trabalho? Uma relação de trabalho é onde a pessoa troca o tempo dela, o serviço dela, por dinheiro, por uma remuneração. Então não é nada mais justo que a pessoa entregue aquilo que foi combinado. Pensa comigo, se a pessoa trabalhou, ela quer receber, se ela fez hora extra, ela quer receber. Então nada mais justo do que você também exigir que ela cumpra aquilo que é para ela fazer. Isso que eu chamo é ser justo, ou seja, se a pessoa tem direito, você vai lá e paga, mas a pessoa também tem obrigações a cumprir e tem que se fazer cumprir. Não está fazendo favor ali dentro. Não é favor nenhum, está ali sendo paga para aquilo ali. Então eu, como opinião pessoal, eu compartilho que eu não gosto desse negócio de amizade demais com o colaborador. Tá? Eu acho que a gente tem que ser bacana com as pessoas, são seres humanos, devem ser valorizados, devem ser reconhecidos dentro de mérito. Agora separa as coisas. Uma coisa é comercial, outra coisa é
pessoal. Eu errei muito nisso, né? Errou pra caramba, eu também, eu deixei, né? Teve uma vez que eu tinha uma gerente, eu promovi ela para gerente porque ela tinha competências muito fortes no trabalho técnico dela. E inclusive, ela teve um problema muito sério, ela enviuvou, ela ficou viúva dentro da empresa. E aí, eu, pessoalmente, aquela foi minha, né? Foi minha cobrinha que eu criei. Eu levei ela para morar perto da empresa, ela vinha de outra cidade todos os dias, que é 20 quilômetros daqui, e ela começou a se passar, porque como eu dei essa liberdade, tratei ela quase como irmã, porque eu queria bem, eu queria que ela ficasse bem, ela começou a se passar. Então, só para te ter uma ideia, quando a gente não coloca limites nas coisas, as pessoas acham que pela amizade você não vai cobrar delas a obrigação delas dentro daquela função. Então você pode sim ter uma amizade, ter respeito, brincar até a certo ponto com o teu funcionário, mas no momento que você leva para compadre, que você leva para irmã, como eu levei aquela moça, chegou o dia que ela me disse assim: agora eu não peço demissão, e ela estava errando muito, errando de propósito. Quando eu pego o osso eu não largo. Então se você quiser que eu saia daqui, você me demite. E ela estava tão eriçada, ela mostrou assim uma personalidade tão ruim que ela infectou toda uma equipe. Eu tive que demitir um setor inteiro de pessoas por causa de uma pessoa, porque eu não fui capaz na época de decidir uma demissão que era necessária na época correta. Então, por eu não demitir uma, eu perdi 5. Isso é extremamente importante de fazer, de ter essa noção do que até onde a gente pode fazer com que a pessoa vá. Respeito, objetividade, Profissionalismo. Tu A pode relação ter vai até ali. carinho, né? Pode ter carinho pela pessoa, pode dar risada, mas tem que levar até o ponto do profissional. Vamos para a próxima aqui. Olha só a questão de gerente que você estava falando. Ó. Sim. Promovi o meu melhor vendedor a gerente de vendas. Mas ainda assim tenho a impressão que quem gerencia os vendedores sou eu, porque o gerente só se preocupa em vender. O que devo fazer? Ele é uma gráfica de Londrina, no Paraná. Bom, não tem como saber exatamente como é que foi esse processo de delegação. Mas eu vou te dizer assim, o que seria o ideal e o que eu vejo às vezes as pessoas fazendo. Aliás, eu vou começar pelo contrário, vou começar dizendo o que eu vejo alguns empresários fazendo. Pega uma pessoa lá, o melhor vendedor, o melhor operador, o melhor técnico, olha, você vai ser a gerente. E eu quero que você coordene a equipe, eu quero que você tome conta para mim. E aí, veja bem, a pessoa lá do outro lado, ela é seduzida por um cargo de gerente, um cargo que dá status. E, obviamente, um cargo de gerente, ele vem acompanhado pelo quê? Ele vem acompanhado por um salário melhor. Óbvio que a pessoa vai brilhar o olhinho ali, eu quero esse cargo, eu quero esse... ganhar mais, né? Exatamente. E aí o que acontece? A pessoa aceita o desafio. Mas, na verdade, de repente, você não viu ali se essa pessoa, em primeiro lugar, se ela tem condição de ser gerente, você também não viu com ela se ela quer a função de gerente, quer as coisas de gerente. E provavelmente você não passou para ela o que você espera como gerente. Você não deixou claro que, olha, você vai ter que diminuir o teu volume de vendas, você vai ter que coordenar a tua equipe e eu vou te cobrar pelos resultados da tua equipe, não só pelo teu. Então, quando você tem isso bem claro, quando você passa isso bem claro para a pessoa e você explica, aí sim ela vai ter todo o direito de, a partir dessas informações, ela decidir se ela quer ou se ela não quer. Agora, no momento que ela aceitou... É o ônus e o bônus. É o ônus e o bônus. Vai embora. É verdade. Eu conheço uma situação que tinha uma farmacêutica em uma farmácia e o chefe dela, o dono da empresa, disse: "Tu é ótima no que você faz, você é uma pessoa de confiança, muito bom o teu trabalho. Então eu vou te promover a gerente." E ela se apavorou. Ela disse, ficou uma semana, ela disse: "Não, eu não quero essa responsabilidade para mim. Eu prefiro lá estar manipulando meus remédios, na farmácia manipulação. Preferia fazer o meu trabalho operacional, é isso que eu gosto, mesmo que eu ganhe menos." E aí o que aconteceu? Ela ficou frustrada, a equipe não gostou do jeito que ela estava conduzindo, porque ela não sabia conduzir pessoas, ela sabia fazer as coisas. E eles perderam uma funcionária maravilhosa de anos e perderam a gerente, né? Então, é essa situação que acontece quando a gente
transforma errado essa questão, né? Exatamente, mas ele perguntou aqui, a gente acabou falando o que ele deveria ter feito, e não é o que ele quis saber, né? O que ele pede e o que ele deve fazer agora. Então, o que eu faria no seu lugar, tá? Eu sentaria com esse gerente e desenharia com ele, olha, eu espero que você cumpra isso, 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 isso. Você vai ser cobrado por isso, isso, isso. Isso é delegar, é transferir a responsabilidade. Aí você realinha com ele e você vê, olha, você quer isso? Você acha que você tem condição de cumprir com isso? Eu vou te cobrar por isso. Então eu preciso que você pare de vender tanto e que você acompanhe mais a tua equipe, porque você tem que ter ciência que eu vou te cobrar por aquilo que os teus colaboradores estão fazendo. Eles são o teu time agora. E é você que vai ser responsável por isso. Uma conversa franca, uma conversa aberta, deixando claro o que você espera dele. E é interessante assim, que a pessoa que ela é promovida, ele era acostumado a vender, ele passou a ser gerente, ele vai continuar com o hábito de vender, porque isso a gente não perde tão rápido, né? Aí, no momento que ele percebe, que o chefe percebe, o líder, o dono da empresa percebe que ele não está cumprindo com a responsabilidade dele de gerente, até que ele pegue o ritmo, supervisiona, dá um apoio, se ponha à disposição de ensinar como faz para poder gerir uma equipe, já que ele ainda não era acostumado a fazer isso. Porque isso é uma capacidade, é uma característica, é um comportamento desse gerente que ele precisa ser adquirido e ele precisa ser ensinado. Então ele não vira essa chave do dia para a noite. No começo ele precisa desse treinamento, além das métricas, dos números, ele precisa também conscientizar que naquele momento ele para de ser o técnico, o vendedor, e ele passa para uma função de mais gerenciamento, de liderança das outras pessoas, como você falou, né? Não, justamente porque o que acontece? Normalmente, quando se passa uma pessoa para gerente, se diz assim, olha, eu preciso que você busque mais resultados, que você melhore. Mas o que é buscar mais resultados? O que é melhorar? Então tem que estar claro. E quando você usa métricas, como a Cris falou, a gente chama isso de indicadores, né? Quando você tem indicadores, número de prospecções, número de visitas, número de ligações, número de vendas é resultado financeiro, opa! Aí não fica aquele negócio tá bom ou não tá bom. Não, você consegue medir. Vamos para a próxima pergunta? Eu vi que vocês falam muito em padronização. Vocês, eu deduzo que seja nós, né? Mas eu resolvi isso de uma forma bem simples. Ao invés de escrever todos os processos, eu promovi o funcionário mais antigo gerente da empresa. O que preciso fazer para garantir que ele não saia da empresa? Ele é uma hamburgueria da cidade de Caxias do Sul. Olha só. A gente sempre fala muito que uma empresa... Tem dois tipos de empresa. Tem aquelas que montam toda a sua estrutura dependente de pessoas. Pessoas super competentes. Contrata um cara bom aqui, outro bom ali e vai funcionando desse jeito. É o que a gente chama de empresa Liga da Justiça. Precisa de todos os super-heróis lá. O que é o ideal, tá? O ideal é que você tenha pessoas super competentes na tua empresa. Mas que você tenha isso dentro de processos padronizados. O que o nosso amigo aqui da hamburgueria fez? Ele simplesmente abriu mão de construir processos para passar a responsabilidade para uma pessoa. Ou seja, ele tirou o fardinho das costas dele e jogou nas costas de um funcionário. Agora você faz, agora é contigo aqui. Aí fica a pergunta, será que esse funcionário, esse gerente, ele é eterno? Será Nem que a gente é eterno na empresa, né? Será que ele não vai receber nenhuma oferta melhor? Se o cara for bom e se der conta, se ele der conta do recado, os concorrentes dele, opa, vou contratar esse cara, ó, esse cara é bom, vou levar ele para mim. Será que esse cara nunca vai ficar doente? Será que esse cara não pode morrer? E se acontecer isso, Cris, o que acontece com a empresa? A empresa morre junto. Já vi algumas empresas morrerem junto com o dono. E essa, como a carga do dono foi para cima do gerente, pode morrer quando o gerente sair. Ou senão, o que acontece? Quando o gerente sai da empresa ou acontece alguma coisa que ele não vai estar executando mais aquela função, a responsabilidade volta para as costas do dono, porque, pelo que ele falou ali na pergunta, eu resolvi isso de uma forma simples. Ele parou de fazer processo, parou de fazer parou os de documentar. parou de documentar e promoveu um funcionário. E tô livre agora, eu resolvi. Ele pegou e largou aquela carga toda em cima dele. Se ele sair, ele vai ter que escrever todos os processos, só que agora, com um perigo muito grande, ele não sabe mais como faz. Porque ele não está mais no campo de batalha. Ele não está no dia a dia da operação daquilo que está acontecendo.
E ele vai se ver caindo de paraquedas dentro da própria empresa. Isso é um perigo muito grande. Então, Cuidado. a padronização é a base de tudo, não para criar robôs dentro da empresa. Eu e tu também, né, a gente é muito do ser humano, cada um com a sua individualidade, tanto que muitas vezes eu falo que as pessoas, a maior injustiça que tem dentro de uma empresa é tratar todo mundo igual, porque as pessoas são diferentes, têm comportamento diferente, um é mais quieto, um é mais agitado, um é mais comunicador, outro gosta de ficar quietinho, um gosta de ficar numa sala fechada, o outro gosta de estar no meio de pessoas. As pessoas são indivíduos diferentes, mas no momento que você cria padrão, é como está dentro de casa. Você tem filhos, você tem uma esposa, um marido, você tem uma organização dentro da tua casa. Se todo mundo faz tudo, ninguém vai guardar a louça, ninguém vai tirar o lixo, porque deixa para o outro e deixa para o outro. Dentro de uma empresa é a mesma coisa. Se você não tiver padronizações e cada um saber o que tem que fazer na rotina do dia a dia da empresa, vai chegar o ponto que, se aquele gerente for embora, a empresa não tem mais rotina, a empresa não tem mais uma personalidade, porque em vez de ter a personalidade da empresa, vai ficar a personalidade do gerente. Então, o que acontece? Quando você tem uma empresa que você depende de pessoas, você precisa ter os melhores colaboradores, pegando o exemplo que eu falei da Liga da Justiça, lá de todos os heróis, você está na mão. Qualquer um que sai, você vai ter problema. Essa pessoa aqui da hamburgueria, se esse gerente sair, ele está na mão, ele vai ter que fazer qualquer proposta para o cara ficar. Agora, quando você tem a tua empresa baseada em processos, e esse é o jeito certo, é como se você precisasse só do Batman na tua empresa. E os processos é aquele cinturão de utilidades do Batman. Né? O Batman tem um processo para cada coisa, tem uma ferramenta para cada coisa. E o processo é exatamente isso. Aí você não fica na mão de ninguém. Se a pessoa sair, você contrata uma pessoa. Não estou dizendo que ninguém é insubstituível, descartável, vamos dizer assim, porque até nós, donos, somos substituíveis. A gente para pensar, se eu morrer amanhã, vou fazer falta aqui para Viva, mas a Cris vai se virar, vai ter outras pessoas que eu faço, está tudo comentado e vice-versa. Então, se tu tens isso na tua empresa, você não fica amarrado a ninguém. É isso que facilita o negócio. Então, cria processos igual, independente de você ter um gerente bom ou não. Vamos para a próxima? Deixa eu dizer uma coisa a respeito de processos. No meu ponto de vista, de uma forma bem simples, processos são o roteiro do que a pessoa tem que fazer e quando é que ela tem que fazer para ela não esquecer, para ela não se perder. Então, no momento que você tem um funcionário do financeiro, que é só ela que faz a cobrança, os boletos, a nota fiscal, e ela tira férias, você mesmo precisa substituir ela na época das férias ou colocar outro funcionário substituir, pensa o quanto fica fácil. Eu já tenho o roteiro, qual é o trabalho que ela faz no dia a dia, eu vou lá e vou fazer o trabalho dela. Isto são processos. Olha só essa aqui, ó. Campanholo, vejo seus vídeos e você fala muito sobre trabalhar menos e fazer a empresa render mais. Eu tenho 12 funcionários e mesmo assim eu trabalho horrores para manter meu negócio funcionando. Ele é uma oficina mecânica de Belo Horizonte, Minas Gerais. Claro, mineiro, uai. Então, eu não sei se ele fez uma pergunta ou ele fez uma afirmação aqui, vamos tentar deduzir. Mas o que é legal dessa pergunta? A pergunta é o seguinte, ó, como é que é possível eu trabalhar menos e render mais se com 12 funcionários ele já trabalha horrores? Tá? Vamos quebrar um pouquinho isso aqui? Então, o que é isso? Tá? Trabalho horrores por quê? Porque provavelmente a empresa dele, não sei se está nos assistindo aqui, a empresa dele não tem processos. Quando não tem processo, ele tem que estar lá refazendo o serviço de colaborador, às vezes fazendo porque o colaborador não fez, tem que estar em cima porque as pessoas não fazem as coisas do jeito que ele acha que é para ser, enfim, não tem processos. Esse camarada tem que trabalhar demais. Quando a gente fala trabalhar menos, não é que você vai ficar em casa lá curtindo a tua vida ali, esperando o dinheirinho da empresa vir, não é nada disso. Trabalhar menos é você trabalhar focado, você trabalhar inteligente, você trabalhar usando a cuca e não os braços. Eu acho importante aquela questão assim, ó. Não tem como você fazer como eu estava fazendo, que eu contei lá no começo da live, que eu ficava do lado de cada um dos atendentes do suporte, atrás de cada um, respondendo para eles no ouvido o que eles tinham que dizer para o cliente. Imagina eu fazer isso para 8 pessoas o dia inteiro, quanto eu ia trabalhar mais.
E como eu tinha cabeça operacional, eu achava assim, ó, e se eu não tivesse ali trabalhando, eu não estava trabalhando. Engraçado isso, né? Se eu não tivesse no operacional, se eu estivesse só pensando ou ajudando os outros a resolverem para mim, não era trabalho. Eu fui criada para trabalhar no operacional, pegar no batente ali e dar resultado. Então, no momento que eu comecei a converter minha forma de pensar para eu estar no estratégico, o que é isso? A parte de base, nós temos uma pirâmide com 3 partes: o operacional, o tático e o estratégico. A parte operacional é aquele serviço do dia a dia, que eu tenho que fazer, executar, mandar uma cobrança. As coisas de operário, sem ser pejorativo. Operário é aquele que opera o negócio. Atender o cliente, fazer uma compra, cobrar um cliente, esse tipo de coisa é tudo operacional. O tático é aquele que passa as tarefas. Coordena essa gente. Coordena todo mundo, passa as tarefas para os outros e coordena eles. E o estratégico é o lugar do empresário. É onde o ser pensante tem que estar, não pensando, não que os outros não pensam, não é isso. Mas ele está criando estratégias, maneiras para que aquela empresa funcione melhor. No momento que nós começamos a fazer reuniões com a nossa equipe de suporte, desenvolver uma rotina para eles, criar treinamentos para eles, que eles tivessem por conta própria desenvolvimento do que eles tinham que fazer, nós começamos a tirar as coisas da nossa cabeça, colocar no papel. No momento que nós colocamos no papel, nós conseguimos duplicar, clonar. Eu sempre dizia que eu queria ter clones na empresa. A gente conseguiu começar a clonar as pessoas porque nós treinava elas com base no método. E isso começou a facilitar. Então, isso é processo. Isso é você padronizar o teu negócio. Quando você padroniza as coisas, você elimina esse negócio de tem que estar você fazendo. Você fica em cima o tempo todo. Eu vi que o Francisco entrou. Não é você aqui que fez essa pergunta, Francisco? Da hamburgueria aqui de Caxias. O Francisco colocou ali: eu trabalho demais. Pois é, o que acontece? Quando você tem equipe e você trabalha demais, o que está errado lá? Está errado isso, que você está carregando o fardo que era para as pessoas estar fazendo. E por que elas não estão fazendo? É muito comum quando a gente pergunta isso, porque ninguém quer nada com nada, as pessoas são incompetentes. Não é assim. Nós como empreendedores, nós temos que ter uma capacidade aqui que é trazer para a gente a culpa. Traz para ti. Por que traz para ti? Porque se você trouxer para ti, você consegue reverter. Agora, se você culpar o outro, você troca o outro e a tua equipe nunca está legal. Agora, se você trouxer para ti, você vai lá, você monta os processos, você treina o teu time com base nesses processos. Assim, vê até onde é que está dando errado aquilo ali, testa aquilo, você testa, acompanha, melhora, faz, revalida, treina as pessoas padrão. Como a Cris falou, não é você ter robozinho, mas é as pessoas sabendo o jeitinho certo que tem que fazer as coisas. E qual é o jeito certo? É o jeito que a empresa tem como certo, não que cada um tem como certo. Aí fica bom. A pior coisa que tem é cada um fazer do seu jeito dentro da empresa. Porque aí o cliente nem sabe de quem está comprando. Porque cada vez que ele vai lá, ele tem um resultado diferente daquela visita que ele faz na empresa, né? Ou que ele é visitado. Então é complicado quando você não tem processo nenhum. Por quê? Tu tem que estar dizendo para todo mundo o tempo todo o que tem que fazer. Então, eu sempre falo assim, por preguiça, crie processos. Mas é ruim ter que escrever, é ruim ter que documentar, eu não sei por onde começa, eu não sei como é que faz. Nós temos um método, um passo a passo que ensina exatamente como é que você cria os processos, como é que você faz para que isso realmente funcione. E aí você consegue tirar aquilo da tua cabeça, colocar no papel e ensinar para os outros qual é o jeito. E aí é que entra a história do preguiçoso. Tu escreve uma vez e nunca mais precisa pensar naquilo, porque as pessoas vão entender o que está dentro da tua cabeça. E fica muito mais leve. Olha o que o Diogo escreveu ali. Grande desafio esse de sair do operacional para o estratégico. Concordo, Diogo. Concordo plenamente com você. Por que é desafio? Vamos tentar entender isso aqui. Porque acontece o seguinte, eu não sei qual é a sua profissão, Diogo, se você quiser escrever para a gente aqui, ou até... O ramo de negócio? É o ramo de negócio, ou até a sua formação qualquer, vai ficar mais fácil. Mas, Diogo, o que acontece assim, Ninguém nos forma para ser empresários. Ninguém nos forma. Se você vai fazer uma faculdade de odontologia, você vai aprender a deixar as pessoas com um sorriso bonito. Se você vai fazer educação física, você vai deixar as pessoas com o corpo sarado. Você vai fazer direito, vai ser um bom advogado, contador, contabilidade, aí administração. Vai aprender a organizar os documentos, lançar, controlar o que é um monte de termo técnico. Ponto. Ou seja, as escolas, elas nos formam ótimos operários.
A vida nos forma ótimos operários. Eu lembro quando eu era menino, eu andava com meu avô, e meu avô via aqueles homens que trabalham nas estradas, por exemplo, consertando estrada, aquele sol a pino, e ele dizia assim, ó, isso que é trabalho, não é aqueles bundão que ficam no escritório. Então a vida nos forma para a gente ir lá, arregaçar as mangas e trabalhar. Ah, tem que trabalhar duro. Então é difícil mesmo a gente sair do operacional, é difícil. Mas o que eu te proponho, tá? Diogo, que comentou isso. Foca lá um tempinho por dia, meia horinha por dia, depois você aumenta para 1 hora por dia, tira lá, de repente 2 horas na semana, foca o teu estratégico. Porque o estratégico é o seguinte, é como se fosse uma plantação, tá? Enquanto você está no operacional, você está somente fazendo a colheita, você está colhendo alguns resultados. Só que você está plantando quando você está no estratégico. E quanto mais você ficar no estratégico, mais você vai não só colher ali embaixo, como você vai estar preparando pessoas para colher para você. Então, onde que você acha que estão os maiores resultados? Está você lá no operacional ou você está lá em cima no estratégico? Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Vou gravar. Deixa eu só ver o que o pessoal comentou aqui, ó. Dayana. Depois da sua mentoria, nossa vida e rotina mudou demais. Nos deu um norte, nos deu mais tempo para pensar no estratégico, aperfeiçoando sempre, mas já nos deu outra realidade e novas perspectivas. Obrigado. Dayana, se você nos permite contar aqui, mas você era a maior vendedora da empresa de vocês, né? Você e o Roberto. Vocês tinham uma equipe lá e mesmo assim vocês representavam 80% das vendas, né? Mesmo com uma equipe de vendas. E depois que vocês aprenderam a focar mais no estratégico, a Dayana botou um coraçãozinho, acho que está concordando de eu estar contando isso. Depois que você focou mais no estratégico, você saiu, curtir a tua filhota lá na maior tranquilidade, né? Sabendo que a equipe estava lá produzindo. Ou seja, Dayana, você não fez falta para a parte de vendas da tua empresa. Olha que legal isso, Dayana. Conta pra gente aí. Qual é a sensação de não fazer falta para a empresa? Pelo menos numa parte. É gostoso, não é gostoso? O Francisco só escreveu aqui, me frustrei com pessoas que aprenderem a abrir sua própria, deve ser empresa. Francisco, veja bem, esse risco aqui, fugimos da pergunta aqui, mas está legal esse bater-papo. Mas é interessante, não ao vivo, né? Ao vivo. O que o Francisco comentou ali que as pessoas saíram depois que aprenderam a fazer. Pensa comigo, Francisco. Qual é o risco que você tem? É melhor você ensinar para a pessoa e ela sair da tua empresa? Ou é melhor você não ensinar e ela ficar? O que é mais caro para você? Avalia isso. Outra coisa, você pode dividir isso, por exemplo, cada tarefa, cada atividade, as atividades principais do teu negócio, você divide em 3 grupos. Você cria 3 equipes, 3 pessoas diferentes. Não sei qual é o tamanho do teu porte. Não ensina tudo para um claro. só, e tu não cria concorrente. Agora, quando você tem padronizado, isso fica fácil. Por exemplo, o time de vendas, você forma ótimos vendedores, o time de atendimento, ótimos atendentes, mas um não sabe da área do outro. Se um quiser sair, abrir um concorrente seu, ele vai ter que levar outro junto. Esse, na verdade, é o segredo de todas as grandes empresas. Pensa comigo, tá? Imagina se uma grande empresa, os segredos vai estar lá com o dono, e se o dono morrer, o que acontece? Então você tem que compartilhar. É mais barato, te asseguro que é muito mais barato você ensinar o cara a sair da tua empresa do que você não treinar, você não ensinar e ele ficar. Que ele vai ficar sem estar produzindo, sem estar rendendo. E é muito importante entender assim, ó, no momento, eu errei muito nisso no começo da nossa empresa também. Era uma forma que eu tinha de pensar lá no meu operacional. Eu quero criar clones. E o que era clone para mim? Eu tinha que ensinar para uma pessoa tudo aquilo que eu sabia. Então eu queria tirar tudo aquilo de dentro da minha cabeça e colocar tudo na cabeça do outro. Aí eu formava outro empresário. Porque a minha cabeça era de empresário naquela. No momento de ter a empresa, era de empresário. Mas na hora de trabalhar, eu pensava como operário. Então, no momento que você cria áreas dentro da tua empresa e você ensina uma parte para as pessoas, ela não vai ter a capacidade de abrir a empresa dela, porque ela não vai saber tudo. Então isso é um... Ou até ela vai, mas ela vai e vai errar o pulo. Né? Vai errar o pulo porque ela não sabe aquilo que tu não passou para ela, porque não era importante para aquela função que ela executava dentro da empresa. Exatamente. Então são partes, é particionado aquilo que a gente ensina para cada pessoa, para que eles possam fazer muito bem feito o trabalho deles, tem autonomia dentro daquele trabalho que eles estão fazendo, mas não precisa ensinar tudo que você sabe para cada um dentro da empresa. Você só precisa ensinar aquilo que ele precisa para a função dele. A Dayana respondeu ali que eu perguntei qual é a sensação de não fazer falta. De liberdade. Imagina o sorrisão que a Dayana deu na hora de escrever ali.
de liberdade, a liberdade de saber que o negócio está andando sem ter que estar lá. É muito gostoso, né, Dayana? Vamos para a próxima aqui? Vamos para a próxima. Vamos lá. Vou pegar essa aqui, eu estou pegando sorteado aqui. Na parte de vendas, tenho 12 vendedores externos e 3 internos. Mas é uma briga fazer eles baterem a meta, sem contar que não tenho nenhum tipo de gestão sobre o que acontece com os externos. Externos. É. Como melhorar isso e fazer com que vendam a meta? Como melhorar a gestão das pessoas e fazer com que batam a meta. Olha só, ele é um distribuidor de produtos de beleza do Maringá, Paraná. Vou começar falando aqui, se não te importar. Depois você complementa aqui. O que deve estar acontecendo, tá? Que é o mais comum, o mais normal de se ver nas empresas. O normal de se ver é o seguinte, ó, fulano, você tem uma meta de vender X mil reais, ciclano X mil reais, ou seja, às vezes distribui igualmente, cada um tem uma meta de valor. E aí larga o time lá de vendas, vão vender. E o pessoal sai lá e vai indo e vai acontecendo e você vai ver lá no final do mês se bateu ou não bateu a meta. Assim, ó, claro que é importante, eu quero que o meu time de vendas venda aquele valor, é óbvio. Só que o valor, aquele valor de vendas, ele é consequência de um trabalho prévio, de algo que tenha que ter sido feito antes. Então você tem que ter métricas no teu negócio. Eu vou dar uma resumida rápida no vídeo. Você tem que ter métrica. Por exemplo, cada um dos seus vendedores, quantas visitas você quer que ele faça por dia? Essa é uma métrica. Digamos, bom, ele tem que fazer 10 visitas por dia. 10 não dá, mas 5 dá. 2 de manhã, 3 de tarde, por exemplo. Estou chutando aqui. 5 visitas por dia. Ele vai ter que me dar um relatório, seja num CRM, seja numa planilha, seja no WhatsApp, seja em papel, seja como for. Mas ele vai ter que te dar um relatório de quem ele visitou e como que foi essa conversa. Essa é uma métrica. Bom, segunda métrica que você vai ter. Bom, se você visita 5, pelo menos 2 vendas você tem que tirar. Terceira métrica, o ticket médio, o volume de vendas. Então, para cada cliente, você tem que vender no mínimo R$1.000. Bom, 2 vendas por dia, R$2.000 por dia. E você vai acompanhando isso, não lá no final do mês, você vai acompanhando isso no decorrer do período. Durante a semana, 1, 2 vezes por semana, final de semana, na segunda, você tem que ter uma métrica de acompanhar. E você vai olhar. Bom, o camarada, ele não fez 4 visitas, ele fez 3 visitas e ele vendeu os 2 que você queria. Está mantendo essa média? Legal? Vai chegar ao final do mês, vai bater aquela meta de valor? Bacana! Pô, mas espera aí, ele só fez 3 visitas e não vendeu nenhuma. Opa, para tudo. Isto é acompanhar. Não é nem função do dono da empresa, é função de um time aí com 12 vendedores, você já tem que ter um gerente, já começa por aí. Mas aí você acompanha o camarada dentro de métricas, de números. E para que as métricas funcionem, tem uma coisa chamada comportamento. Você precisa de acompanhar esses teus vendedores, conforme o jeitinho dele, conforme o perfil comportamental dele. Ele tem alguns que eles precisam ser motivados, incentivados mais todos os dias. O outro, ele precisa de mais independência. Se você cobrar ele muito acirrado, ele não vai gostar daquela cinta justa que você põe nele, não gosta de cabresto, mas ele precisa de resultado. O que todos eles precisam? De acompanhamento e de disponibilidade. Eles terem ajuda para eles entenderem onde é que eles estão errando, eles não estão atingindo os resultados. Tem um irmão meu que no começo da vida dele, ele começou como vendedor. E por sinal, hoje ele é vendedor ainda. E hoje é um vendedor incrível. Vendedor mas de primeira. Eu lembro no começo da carreira dele que ele não vendia e ele tinha medo. Ele guardava numa garagem, alugava uma garagem, guardava o carro da empresa lá, que ele era vendedor externo, ia para casa e se enfiava embaixo do vendedor, porque ele tinha vergonha. Então, quantas vezes pode estar acontecendo isso, não com um guri novo, que nem ele era, mas com um pai de família, que ele não consegue atingir os resultados, ele não sabe por onde ir. Então, veja assim, ele entende direitinho do produto, ele sabe a argumentação de venda, ele compreende de ser humano, porque a venda, mais de uma vez a gente já falou que a venda não é razão, a venda é emocional. Então, como é que ele pega pelo emocional do cliente, por onde ele cativa o cliente para que compre dele e não compre do concorrente? Que tipo de coisa está sendo feito para engajar comportamentalmente a tua equipe? Por mais que cada um pegue uma região, mas como fecha para todo mundo ser um time? Para que todo mundo tenha os resultados? Este engajamento é questão de liderança, é questão comportamental, para o jeito de cada um poder ser colocado dentro de um diferencial que é o dele.
Daiana, eu vou te usar, já que você está aqui, eu vou te usar. A Daiana criou lá na empresa dela, junto com o Roberto, criou o que a gente chama de máquina de vendas. Que é mais ou menos isso que eu estava falando antes, a questão de ter números, métricas e acompanhar as pessoas para que esses números aconteçam. E foi isso. Não é magia, né, Daiana? É métrica, é número, é passo a passo, é método e é processo. É isso que faz com que funcione. E lá para a Daiana funcionou. O time bate as vendas diariamente. Por quê? Porque eles têm metas, eles têm métricas e eles têm acompanhamento. Eles não trabalham solto. Isso E que faz receberam toda a diferença. treinamento, sabem como fazer. Sabem como fazer, exatamente. Vamos para a próxima. Daiana, se eu estiver mentindo, aí pode falar. Ó, não é bem assim, campo. Fica à vontade. Vamos lá. Próximo aqui, ó. Vamos ver qual que vamos pegar aqui. Eu sei que preciso estudar, que preciso aprender a criar processos e delegar melhor na firma. Mas eu trabalho todos os dias das 8 da manhã até as 8, 9 da noite. E chego em casa cansado. O que eu poderia fazer? Ele é do ramo de comunicação visual. Fortaleza, Ceará. Olha aí, cearense. Bacana. Mas parece que eu tô me vendo ontem, alguns anos atrás. Exatamente isso. Eu ia falar bem isso. Não tem tempo, não dá pra fazer processo. Quer responder essa? Quer começar a responder? Não só eu falo aqui. Quanto mais eu trabalhava, menos eu tinha tempo. Quanto mais gente tinha na empresa, menos eu tinha tempo. Eu tava ficando maluca. Aí o que me deu naquela época? Pressão alta e hérnia cervical. Nem tinha hérnia cervical, nada. Era músculo embolado de tão nervoso, estresse, ansiedade. Porque eu via as coisas por fazer e eu não dava conta de fazer. Então eu me sentia bem desse jeito. Como é que a gente faz quando precisa fazer as coisas e não consegue tempo para fazer? O maior recurso que o empresário tem é o tempo. E é o mais escasso. Por quê? Porque se você tiver tempo, você vai colocar alguma coisa para fazer naquele horário ali. Então vou ter que tirar o tapete agora. Você nunca vai ter tempo. Esquece, tempo não existe, porque a gente ocupa ele fazendo outras coisas. Urgentes, importantes, circunstanciais, aquilo que era importante e não foi feito na época que era para ser feito vira urgente, aí tem que fazer do dia para a noite. O circunstancial é aquilo que eu estou cansado de tanto trabalhar, então estou fazendo coisa até que é trabalho dos outros, ou estou dando uma espiadinha no Facebook, no YouTube, e não estou fazendo. E ser produtivo o tempo todo é chato. Então o que precisa ter? Domênico de Masi, ele sempre falava assim, ó, quem só trabalha não tem tempo, eu não consegue pensar. É o ócio criativo que faz a gente ter as melhores ideias. E o ócio criativo é quando você tira tempo, determina, bloqueia, usa a agenda e bloqueia um horário por semana. Mesmo que seja sexta-feira, das 8 às 9 da manhã, ninguém me chama, porque aqui eu vou planejar a minha empresa. Aqui eu vou escrever os processos da minha empresa. Cristo está falando braba, sim. Tô sendo bem positiva nessa hora, porque se eu não for desse jeito, tu não vai fazer. Porque tu nunca tem tempo. Assim como eu não tinha tempo. Então eu tô me colocando na posição que eu estava naquela época. Enquanto eu não me dei um chute na bunda, eu não comecei a agir. E você só vai começar a agir quando você decidir. Isso é uma questão de escolha. O tempo a gente faz, o tempo a gente cria. E é ali que é o horário de você começar a determinar os processos e as coisas como elas precisam ser feitas dentro da empresa. Porque é esse tempo que vai fazer você ter tempo no futuro. Eu vou te dizer o que tu falou aqui. Você disse assim que você nunca vai ter tempo. Vai. Sabe quando que ele vai ter tempo? Quando escolher. Não, quando ele cair de cama. Quando ele cair de cama, porque ele não aguenta mais a rotina. 8, 9 horas da noite, ele está trabalhando 12, 13 horas por dia. Uma hora o corpo vai pedir arrego. Não vai aguentar para sempre. Eu tinha pressão 19 por 10 aí ele vai ter tempo. Então o que eu quero dizer com isso? Tempo, como a Cris falou, tempo você arruma, você prioriza. A lógica é o seguinte, quanto antes você começar a organizar essa bagaça aí, melhor. Quanto antes você começar a tirar meia hora, 1 hora por dia e começar a organizar, começar a documentar os processos, começar a treinar a tua equipe do jeito correto, antes você vai diminuir essa tua rotina. Então, meu amigo, conselho a gente não dá, né? Mas eu vou te dar um aqui, ó. Foca. Prioriza. O que você vai organizar primeiro? O que você vai padronizar primeiro? Minha dica é o seguinte. O que mais te toma tempo nessas 12, 13 horas por dia? O que mais te toma tempo e menos tem a ver com o teu resultado final lá no final do mês?
Pega essas atividades que mais te tomam tempo e menos te trazem resultados e começa a documentar essas, começa a treinar pessoas em cima dessas atividades. E eu te garanto que se você começar a fazer isso, começar a fazer isso, começar a documentar isso, começar as pessoas para fazer isso, você vai diminuir essa tua jornada de trabalho em curto espaço de tempo. E se isso não acontecer, não sei teu nome aqui, infelizmente, se isso não acontecer, você me chama ali, entra ali no Insta da Viva Positivamente, diz, quero falar com o Campanholo. O Campanholo me disse para fazer isso e não funcionou. Porque eu duvido que não funcione. Foca lá e faz. A Dayana respondeu... Uma horinha por dia, uma horinha por semana no começo. É pílulas. São cápsulas de tempo. Você vai ver quanto aquela horinha vai fazer você produzir mais. A Dayana respondeu 100% verdade. Ali, quando disse para ela me falar que era mentira, se era mentira que eu falei, é 100% verdade. Funciona. É remédio. É remédio. Vamos para a próxima? Remédio até para pressão. Ó, vamos pegar isso aqui, ó. Um assunto diferente aqui, ó. Mesmo na crise, não tenho problemas de venda. Legal? Mando meus produtos pela internet. A empresa saudável. Mas no final do ano me aperto para pagar as contas. Ele é do ramo de artesanato e é da cidade de Sumaré, São Paulo. É Sumaré que pronuncia, eu acho, né? Sumaré, São Paulo. O que tu acha que está acontecendo lá com a empresa dele, Cris? Entra dinheiro e quando vem as contas no final do ano, lá ele se aperta. Provavelmente ele está misturando CPF e CNPJ e não está tendo o controle das contas, o controle financeiro, faltando gestão financeira nessa empresa, né? No momento que você percebe onde é que está indo o teu dinheiro, quais são os escapes de dinheiro, e para isso como é que a gente faz? Bota as contas no papel. Faz um previsto, quanto eu preciso gastar de energia elétrica no mês, quanto eu vou gastar com folha no mês. Aí eu já tenho que fazer a provisão do 13º, das férias, todas essas questões. Vou falar rapidinho agora, porque a gente não tem a noite inteira, a gente tem um módulo inteiro falando sobre financeiro dentro do curso Empreendedor Líder, né? Então, coloca as contas no papel, veja o que é de cada coisa, separa as contas do CPF das do CNPJ. Casa é casa, empresa é empresa. Porque de vez em quando, nós já vimos várias vezes empresário que a casa dele, o pessoal dele estava devorando a empresa dele. Estava corroendo a empresa, porque ele estava com um padrão de vida muito maior. Não estou dizendo que é o teu caso aqui, né, que mandou a pergunta. Mas já vimos casos de empresários que estavam consumindo todo o faturamento com contas de casa. E aí não sobrava dinheiro para investir, nem mesmo para pagar o 13º dos funcionários. E tem outro ponto importantíssimo aqui, que pode ser que esteja acontecendo na tua empresa. Você diz que não tem problema de vendas, que entra dinheiro legal, é exatamente isso. Está faltando gestão financeira, está faltando organizar. O teu custo está alto, ou você está custando caro para a empresa, está tirando muito dinheiro, mesmo que você separe, mas de repente você está tirando muito. Mas tem algo imprescindível para qualquer empresa, que uma coisa é você gerir o financeiro, é você controlar o que está acontecendo. Isso é básico, tem que fazer. Se você não está fazendo, para tudo e começa a fazer isso já. Mas tem algo prescindível que você tem que começar a fazer, que é você planejar o teu financeiro. Como que se planeja o financeiro? Você tem que olhar lá contas que você vai ter lá em dezembro, já começa a fazer um caixinha desde já, isso se chama provisão. 13º que você vai pagar, férias que você vai pagar, IPVA, IPTU, enfim, tudo que você tem lá da empresa para pagar, já começa a dividir desde já. Não é surpresa, você sabe que essas contas vão vir. Então começa a antecipar, vai fazendo uma reservinha ali, uma gordurinha para queimar. Aliás, isso é algo assim, ó, eu vejo muita empresa hoje nessa época de crise, meu Deus, parei de vender, diminuiu a venda, como é que eu pago as contas? Está um horror. Se tivesse feito essa lição de casa, já teria uma gordurinha para queimar, 2, 3 meses de reserva, 6 meses talvez. Vai organizando isso. Isso é planejar o financeiro. Uma empresa saudável, ela tem uma reserva para tanto momentos difíceis como esse, como também para aproveitar oportunidades. Vamos fazer mais uma pergunta aqui para nós encerrar? Meu serviço é bom, recebo muito elogio, tem preço bom, mas tenho dificuldade em vender. Tem solução? Ele é do ramo de consultoria agrícola, Dourados, no Mato Grosso. Ah, tem. O que você acha, Cris? Dá para resolver o problema dele? É que a gente precisa entender qual é o perfil do cliente, quem é o meu cliente, que tipo de linguagem esse cliente usa, que idade tem esse cliente, como é que ele é. Porque no momento que você tem um bom trabalho,
mas você não tem um marketing legal para poder fazer a divulgação direito desse produto, de repente as pessoas não estão entendendo o que você está vendendo. Depois que você vendeu e você entregou para o teu cliente, foi lá fazer o trabalho, tu faz muito bem, você entrega muito bem. E as pessoas estão compreendendo, você mesmo está compreendendo como é que é o teu trabalho antes de vender? Quando a pessoa está chegando até você, como é que era aquela aula lá? Essas são as duas coisas que você precisa saber se quer melhorar as suas vendas. Exatamente. Tá ali no YouTube, essa eu tenho certeza que está ali ainda. Eu diria que talvez vá além aqui, ó. Talvez vá além disso aí de você compreender esses dois pontos, tá? Porque se você tem um produto bom, se você tem um serviço bom e se você recebe elogio, eu não sei exatamente qual é teu cenário, até se você quiser escrever pra gente aí, depois deixar nos comentários, se tiver aqui ao vivo, se assistir depois, ou mandar pra gente em privado nas nossas redes sociais, facilita muito. A gente responde direct, responde inbox, Responde, a gente não deixa ninguém sem resposta, pode ser que demore 2, 3 dias, às vezes é normal, mas a gente responde para todo mundo, cliente ou não cliente. Mas assim, ó, pode ser que o teu processo de vendas, a hora de você vender, você não está entendendo o teu cliente, talvez. Porque é muito comum, às vezes, quando a gente vai vender alguma coisa, a gente quer lá e falar, eu quero mostrar tudo que o cliente precisa saber, vou entrar em todos os detalhes. E às vezes não é isso. Às vezes é mais importante você usar isso aqui. Temos 2 e uma só. Isso significa que é para a gente ouvir muito mais e falar menos. Então procure entender teu cliente, procure entender quais são as dificuldades, quais são as dores. É consultoria, né? Consultoria agrícola. Por que exatamente ele está procurando o teu serviço? O que ele precisa? Quais são as dificuldades dele? O que ele espera? Ouça ele. E procure, de repente, falar menos, falar mais direcionado àquilo que atende à necessidade dele, aquilo que ele busca. E se você tem clientes que te elogiam, cara, usa como case. Usa isso. Pede para ele se dar um depoimento. A Dayana estava aqui elogiando o nosso trabalho. Eu não pedi para a Dayana fazer isso hoje, foi uma alegria enorme. Confesso que foi uma alegria a Dayana estar aqui. É sempre uma alegria ver clientes aqui ao vivo com a gente. Mas como contribui, né? Então peça. Ninguém vai se negar. Cara, dá um depoimento para mim, escrito, ou com o celular, um videozinho. Pede uma referência, assim. Vai te ajudar bastante. Mas para responder melhor, eu precisaria entender o teu cenário aqui. Mas é isso. Eu acredito que falta as duas coisas que o Cris falou, que é você poder divulgar melhor para aquele segmento de cliente específico, você poder mostrar a solução que você tem da forma correta, ou seja, quais são os teus diferenciais em relação ao teu concorrente, e você também entender o teu cliente, entender aquilo que ele quer na hora que você está de frente com ele. Eu acho extremamente importante no momento da venda, o que o cliente escuta? Só aquilo que vai resolver a dor dele. Então, se tu tem 50 benefícios do que o teu produto resolve a vida dele, do que o teu serviço resolve a vida dele, do que a tua consultoria resolve a vida dele, mas ele só vai ouvir aquilo que resolve a dor dele. Então pergunta, por que tu me chamou aqui? No caso é consultoria agrícola. Por que tu me chamou aqui? Qual é o problema que está te causando ali na tua terra, na tua safra? O que está dando de problema que você precisa da minha consultoria? Aí a pessoa vai dizer, o soja está dando pequenininho, está dando fungo, sei lá o que está acontecendo. E você fala exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir, né? Aí você vai resolver o problema dela, ela vai respirar aliviada. É ali que fecha os melhores negócios. Pessoal, você que está nos assistindo aqui ao vivo, você que está assistindo a gravação aqui, meu muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até o final, agradeço de coração. Quero te deixar um forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Um abraço, pessoal, e vivam positivamente todos os dias da vida.